Nossa saudação a todos os amigos que nesse momento se unem a nós no estudo das mensagens do livro de Apocalipse. O objetivo do livro de Apocalipse é preparar os filhos de Deus para a volta de Jesus, convidando-os a se unirem a Ele, dando uma mensagem final de salvação ao mundo. O Apocalipse revela os planos de Deus e desmascara os planos do inimigo para os últimos acontecimentos finais da história. O Apocalipse é um apelo urgente e universal, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. É interessante que a palavra grega no Novo Testamento usada para temer aqui é phobeo. É usada no sentido de reverência, respeito. Transmite a ideia de lealdade absoluta ao Criador, uma completa submissão à sua vontade, uma atitude mental centrada em Deus. No livro de Provérbios, nós encontramos que entender o temor do Senhor é achar, na verdade, o conhecimento de Deus. Abraão demonstrou que ele temia o Senhor quando ele esteve disposto a sacrificar o seu filho Isaque. Mas o verdadeiro temor a Deus é visto por nós na atitude de Cristo Jesus, a respeito de quem diz o Novo Testamento: ele, subsistindo em forma de Deus, humilhou-se até a morte e morte de cruz para nos salvar, para cumprir o plano do Pai. Uma atitude oposta àquela que encontramos em Lúcifer. Lúcifer desejou o trono de Deus, em lugar de adorar aquele que estava no trono. Ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Em resumo, a essência do grande conflito entre Cristo e Satanás gira em torno da submissão a Deus. Temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nosso pensamento, em nossa vida. Renunciar ao nosso egocentrismo, nosso orgulho, e vivermos inteiramente com Deus e para Deus. A lição dessa semana destaca a relação que existe entre temer e obedecer a Deus. Muitos defendem que, salvos pela graça de Cristo Jesus, não necessitam mais obedecer à lei de Deus. Porém, através de todas as Escrituras, nós encontramos uma profunda ligação entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos. No livro de Salmos, por exemplo, esperar no Senhor é seguir a sua palavra. Em Deuteronômios é dito que é dever dos filhos de Deus temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus é uma atitude de respeito, de reverência, que conduz à obediência, conforme nós encontramos em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, onde nós lemos: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, verso 5, falando de Cristo, Paulo diz: por meio dele, viemos a receber graça e apostolado, por meio do seu nome, para a obediência da fé. A fé conduz à obediência. Paulo, ele destaca para nós, nas suas epístolas, que o homem natural, carnal, ele vive de acordo com as obras da carne. Ele não obedece à lei de Deus por causa do pecado que nele está. Por causa da sua natureza pecaminosa, ele nasce no pecado, vive no pecado e morre em pecado. Paulo diz que a graça de Cristo nos livra, nos liberta da condenação dos pecados que cometemos contra a lei de Deus. Nos livra da culpa dos nossos pecados passados cometidos contra essa lei. E que uma vez salvos pela graça, mediante a fé, nós passamos a andar em novidade de vida. Pela graça de Cristo Jesus, o Espírito Santo agora nos concede poder para vivermos em obediência à lei de Deus.
produzindo em nossa vida os frutos do Espírito Santo. O Evangelho nos liberta do pecado, da desobediência, de uma vida de transgressão à lei de Deus. E o Evangelho coloca a lei de Deus em nosso coração. A graça coloca a lei de Deus em nosso coração. E passamos a viver em harmonia com a vontade de Deus. Assim, os frutos do Espírito Santo são resultado da fé em Cristo Jesus, da sua graça habitando em nossa vida. Assim é que a mensagem de Apocalipse é um forte convite para temermos e respeitarmos, honrarmos a Deus como centro da nossa vida. Em lugar dos bens, dos prazeres, dos entretenimentos dessa vida, nós passamos a viver focados em Cristo Jesus, pelo poder da sua graça que em nós habita pelo Espírito Santo. Assim que em diferentes textos, o Novo Testamento ensina que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Devemos pensar nas coisas do alto, não as que são daqui da terra. Paulo diz, inclusive, aos Filipenses, que eles deviam escolher o modo de pensar de Cristo Jesus, permitindo que o Espírito Santo guiasse a sua mente, porque Paulo reconhecia que a mente é que controla toda a nossa vida. Na verdade, a questão central no grande conflito entre Cristo e Satanás está no controle da mente humana. Há uma batalha pela lealdade, o compromisso com a vontade de Deus. Uma batalha para influenciar e controlar os nossos pensamentos. A nossa mente pecaminosa tende para os pecados do mundo. Assim, nós necessitamos de propositadamente, usando o livre-arbítrio em nossa mente, aceitarmos a guia, o poder de Cristo Jesus, do Espírito Santo sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa conduta, para que assim as nossas ações revelem pelo modo de viver que nós tornamos Cristo Jesus o centro, o Senhor da nossa vida. Outro sim. A mensagem de Apocalipse 14 nos conclama a temermos a Deus e dar-lhe glória. No Novo Testamento, em especial na carta que escreve aos Coríntios, Paulo diz que a totalidade de nossa vida deve dar glória a Deus. E ele diz, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos chamados para glorificarmos a Deus, inclusive no nosso corpo, em todos os aspectos de nossa vida. Paulo diz, glorificai a Deus no vosso corpo, porque o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. É impressionante que para Paulo o nosso corpo é o santuário, a morada do Espírito de Deus. É um templo santificado pela presença divina. Nós assim temos que glorificar a Deus pela nossa maneira de viver. Ao nos alimentarmos, vestirmos, nossos entretenimentos, todas as atividades da nossa vida devem glorificar a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nossa vida, em nossa mente. Diz Paulo que, inclusive, nós glorificamos a Deus, o seu caráter, ao nos relacionarmos com outras pessoas, demonstrando que o amor de Cristo Jesus está em nós. E é impressionante que em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, nós podemos ler o seguinte. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós fazemos um compromisso de temermos a Deus e de glorificá-lo, em nossa mente, em nosso corpo, em nossas emoções, em nossas energias, então nós estamos prestando a Ele um culto racional. É impressionante como que em Apocalipse, capítulo 14,
nos é apresentado quem são aqueles que são vencedores com Cristo Jesus. E é dito, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quando nós exercemos fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, nós vencemos não por causa da nossa força de vontade, mas pelo poder do Cristo vivo que atua em nós através da fé, pelo poder do Espírito Santo. Cristo venceu as tentações em comunhão com o Pai. E Ele nos promete que em comunhão com Ele, se confiarmos nas suas promessas, pelo poder do Espírito Santo, Ele nos concederá poder para nós triunfarmos com Ele. Enfim, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de vitória. Um povo que vence pela graça de Cristo. Vence o pecado, vence o mundo, vence Satanás. Mas é uma vitória por meio de Jesus, porque Ele venceu em nosso lugar, garantindo a nossa vitória. Nos concede poder para vencer. A sua vida justa em nosso lugar, morrendo por nós na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição garantem para nós a vitória e a vida eterna. Se nós crermos, essa fé se tornará em nós ação. Seremos transformados por sua graça maravilhosa. Permaneceremos nele, vivendo uma vida renovada. O convite de Apocalipse 14 é um convite divino para estarmos ao lado de Cristo Jesus no grande conflito. E a promessa que nós temos é que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Que essa seja a sua e a minha experiência cada dia, hoje e sempre.